Olá, meu nome é Ana Júlia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Viana Salles. E hoje nós vamos ler, analisar e deixar Deus falar conosco através do texto bíblico que está em Lamentações, capítulo 4, a partir do versículo 9, que diz: Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes do que os que morreram depois, porque estes foram se acabando devagarinho, por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam os seus próprios filhos e os comeram. O Senhor Deus descarregou seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e a arrasou até o chão. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditava que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. E o povo gritava: Fora daqui, vocês são impuros. Não encostem a mão em nós. Quando eles fugiram, andando de país em país, os próprios pagãos disseram: Esses homens não podem morar aqui. O Senhor não deu mais atenção a eles, o próprio Deus os espalhou. Ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes, nem pena dos nossos líderes. Ficamos olhando até cansar, esperando socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não podia ajudar. Até aqui, até o versículo 17. Então, a partir do versículo 9, ele já estava falando sobre quando Jerusalém foi arrasada, quando Jerusalém ela foi conquistada. E aqui ele fala uma parte que ele fala mais ou menos sobre dois assuntos, porém ele fala sobre o assunto de que Deus ele é justo e que o que aconteceu com Jerusalém, Deus sabia que ia acontecer, porém foi a consequência de um pecado que eles tiveram, na verdade vários pecados, e fala sobre os sacerdotes, os líderes religiosos que estavam impuros, que estavam pecando. Ele diz que o povo gritava: fora daqui, vocês são impuros. Quando nós falamos sobre sacerdotes e profetas, que eles dizem que andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue, ninguém tocava na roupa deles. Sacerdotes e profetas naquela época seriam pessoas que teriam a autoridade de comandar o povo, não somente a autoridade religiosa, como também a autoridade política. Eles governavam o povo e ajudavam. Claro, tinha o rei, porém os sacerdotes e profetas sempre eram um dos braços direitos do rei. Eles sempre falavam o que iria acontecer. Porém, se nós pararmos para pensar, se em cima de uma população, de um povo, está sujo, cheio de sangue, manchado pelo sangue dos inocentes, embaixo o povo que segue vai ser a mesma coisa. E esse pecado causou destruição. Aqui ele diz que aqueles que morreram na guerra, que foram tentar defender Jerusalém, eles estavam mais felizes, eles morreram felizes, do que os que morreram depois. Porque os que morreram depois, eles tinham igual as últimas guerras que tivemos, eles foram morrendo depois aos poucos, porque eles viram que o esforço deles foi à toa, Jerusalém foi conquistada e eles tinham que sofrer o castigo por causa dos seus pecados. Depois fala: quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam seus próprios filhos e os comeram. Isso não quer dizer, às vezes, literalmente, pode ser também. Porém, nós devemos entender que uma ação nossa, ela não afeta somente uma pessoa e não afeta somente a nós. Aqui, as mulheres não iam para a guerra, as mulheres ficavam em casa, quer dizer, as mulheres ficavam em casa se cozinhar, né? Ficavam cuidando dos seus filhos e cuidando dos seus lares. E o que os sacerdotes e profetas fizeram de errado caiu também sobre os soldados que tiveram que defender Jerusalém, mas também sobre mulheres e crianças
E mulheres e crianças nos traz o sentido de geração. Era uma geração, aquelas crianças eram as próximas gerações, e o que aquelas mulheres poderiam gerar poderia ser também as próximas gerações. Então, o ato delas comerem aqui os seus filhos seria que aquela geração acabou. Aquilo que às vezes Deus teria preparado para o seu povo, um lugar bom, que eles teriam vencido o pecado aqui e continuariam vivendo suas vidas, não aconteceu, porque eles foram tomados pelo pecado e toda ação tem uma consequência. Isso devemos entender na nossa vida. Toda ação tem uma reação. Isso não é somente na matéria de química, de física, porém na nossa vida espiritual é assim o tempo todo. Então essa é a palavra que Deus quer deixar aos nossos corações hoje, que você seja bastante edificado através dessa palavra. Se Deus falou com você e você quer mais vídeos assim, que Deus fale com você, que você possa deixar o seu joinha e o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, porque a partir de agora vai ter bastante, e que você possa compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra de Deus. Não é minha, mas é de Deus. Beijos, até a próxima!